Mãe Solo canta para o filho do empresário em coma. Ele acorda, mas não se lembra de nada do que viveram. O hospital estava silencioso, exceto pelo som abafado dos aparelhos monitorando a vida de Lucas, o filho do poderoso empresário Jorge. Ele estava em coma profundo após um acidente grave, e Maria, sua mãe, estava sozinha ao seu lado. Ela segurava firme a mão do filho, com o rosto pálido e os olhos marejados. Lucas, o filho que ela havia criado sozinha, sem a ajuda de Jorge, o pai rico e ausente, estava ali, lutando pela vida. O empresário Jorge nunca havia sido parte ativa da vida do filho, e a dor de Maria ao ver o filho em coma era imensurável. Maria sabia que o tempo estava se esgotando. Ela não tinha mais nada a perder, mas se ainda havia uma chance de que seu filho acordasse, era agora. Ela se lembrou da canção que sempre cantava para ele quando era pequeno. Era algo simples, mas cheio de amor e calor. Algo que sempre acalmava Lucas quando ele estava triste, quando tinha medo ou quando precisava de consolo. Talvez fosse a última coisa que ela pudesse oferecer, mas era tudo o que restava. Com os olhos fechados, Maria começou a cantar. Sua voz tremia, mas era doce e cheia de emoção. A canção ecoava suavemente pelo quarto, preenchendo o espaço vazio com uma melodia que parecia ter o poder de tocar as fibras mais profundas do ser humano. A cada nota, a esperança de que seu filho despertasse voltava a brilhar. Ela cantou como nunca antes, com todo o amor que carregava no coração, esperando que Lucas a ouvisse, esperando que ele soubesse que ela sempre esteve ali por ele. E então, algo extraordinário aconteceu. Os monitores começaram a apitar mais rápido, e os batimentos cardíacos de Lucas se aceleraram. Sua mão, antes fria e inerte, se moveu levemente. Maria abriu os olhos e olhou com uma mistura de esperança e medo. Ele estava reagindo. Lentamente, os olhos de Lucas se abriram. Maria quase não acreditou no que estava vendo, mas, ao contrário do que ela esperava, Lucas não a reconheceu. Seus olhos estavam vazios de memória, como se ele tivesse acordado em um mundo completamente diferente. Ele olhou ao redor do quarto. Sua expressão era de confusão. Quando seus olhos finalmente se fixaram em Maria, ele não demonstrou o mínimo sinal de reconhecimento. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz fraca e trêmula. Não havia nenhum sinal de familiaridade na maneira como ele a olhava. Maria sentiu seu coração se apertar. Como era possível que ele não se lembrasse dela? Como poderia esquecer a mulher que havia dedicado sua vida a ele, que o criou sozinha, sem o apoio de Jorge? A dor era profunda, mais do que ela imaginava ser possível. Ela sorriu timidamente, tentando esconder a angústia. "Eu sou Maria, sua mãe", ela sussurrou com os lábios trêmulos. "Minha mãe?" Lucas repetiu, como se a palavra não fizesse sentido para ele. Ele parecia procurar algo em seus olhos, mas não conseguia encontrar nada. Maria lutou para não quebrar diante dele. Ela queria explicar tudo, contar-lhe sobre o tempo que haviam compartilhado, os momentos de alegria, de dor, de crescimento. Mas nada disso fazia sentido para Lucas. Ele estava perdido, sem memória, sem reconhecer a história deles, sem reconhecer o amor incondicional que ela sempre ofereceu. Com o coração pesado, Maria sabia que, embora seu filho tivesse despertado, ele ainda estava distante. A memória dele estava apagada, e ela não sabia se alguma vez ele seria capaz de se lembrar de tudo o que viveram. Maria não sabia o que fazer. Seu coração estava dilacerado, e cada palavra que saía da boca de Lucas a feriu como uma lâmina afiada. Ela tentou mais uma vez se aproximar dele, tentando reconectar a frágil linha que os unia. Porém, Lucas parecia perdido, como se ela fosse uma estranha. O olhar dele estava vazio, e a dor que ela sentia não era só a de ver o filho em coma, mas agora a dor de ver o filho acordado e ainda tão distante. Ele não se lembrava de nada. Não das noites em claro que ela passou cuidando dele quando estava doente. Não dos sorrisos, dos abraços apertados, do amor imensurável que ela lhe dedicou. "Lucas", ela disse, a voz quase inaudível. "Por favor, tente se lembrar de mim. Eu sou sua mãe, Maria. Eu te criei, meu filho. Eu estive com
Você a sua vida inteira. Lucas olhou para ela com uma expressão de confusão. Eu não me lembro, ele respondeu ainda hesitante. Seus olhos estavam marejados, mas não havia o reconhecimento que Maria tanto esperava. Ele parecia genuinamente perdido, sem qualquer indício do vínculo que uma vez existiu entre eles. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Maria queria gritar, bater na parede, chorar até não ter mais forças, mas ela não podia. Ela sabia que naquele momento, a única coisa que poderia fazer por ele era esperar. Esperar que sua memória voltasse. Esperar que ele, de alguma forma, se lembrasse do amor que havia entre eles. Ela havia dado a vida por ele. Tudo o que ela queria agora era que ele a reconhecesse, para que ela não se sentisse como uma estranha no coração dele. Lucas olhou para as mãos e as levantou, como se tentasse entender por que tudo estava tão distante. Ele tentou lembrar, mas parecia que algo dentro dele estava quebrado. Não havia mais espaço para as lembranças. Tudo o que ele sabia era que aquela mulher à sua frente dizia ser sua mãe. Mas como podia acreditar nela, se ele não se lembrava de nada? O vazio dentro dele era angustiante. Eu não sei quem você é, ele disse com um olhar culpado. Me desculpe, mas não consigo me lembrar. A dor que Maria sentiu foi mais forte do que qualquer outra coisa. Era como se seu coração tivesse sido arrancado de dentro de seu peito. Ela tentou se controlar, mas as lágrimas começaram a cair, silenciosas e pesadas. Lucas, você é tudo o que eu tenho, ela murmurou. Você não sabe o quanto eu lutei por você. Tudo o que sempre quis foi te ver feliz. Eu sou sua mãe e sempre estarei aqui para você, não importa o que aconteça. Lucas sentiu uma dor estranha ao ouvir aquelas palavras, mas ele ainda não conseguia compreender totalmente. Ele queria acreditar nela, queria se lembrar de tudo, mas era como se as memórias de sua vida inteira tivessem sido apagadas. Ele não sabia como se sentir. Ele estava ali, mas não era verdadeiramente ele. Ele não era a pessoa que Maria lembrava. Ele não tinha ideia do que ela havia enfrentado para criar um filho sozinho, sem a ajuda de seu pai, Jorge. Ele não sabia o quanto ela havia sacrificado por ele. Nesse momento, a porta do quarto se abriu suavemente, interrompendo o silêncio pesado. Jorge, o empresário e pai de Lucas, entrou. Maria o olhou com uma mistura de frustração e raiva. Jorge havia estado ausente durante a maior parte da vida de Lucas, e agora ele parecia aparecer apenas como uma sombra, tentando agir como se tivesse algum direito sobre seu filho. Ele estava ali, mas o que ele realmente sabia sobre Lucas? O que ele sabia sobre Maria? Jorge olhou para Maria com um semblante sério, mas não sabia como abordar a situação. Ele não havia sido o pai ideal, mas seu filho estava ali, e ele sentia que, de alguma forma, precisava estar presente. Como ele está? Jorge perguntou, sua voz carregada de preocupação. Maria respirou fundo antes de responder. Ele não se lembra de nada, nem de mim nem de você. Ele não sabe quem é. Jorge olhou para Lucas, que estava deitado na cama, com os olhos vagos, ainda confuso. Eu não sei o que fazer, ele disse, a sinceridade em sua voz chocando Maria. Ele parecia realmente perdido, sem saber como lidar com a situação. Você nunca soube, Jorge, Maria respondeu com amargor. Nunca soube o que era ser um pai. Eu fui a única pessoa que sempre esteve aqui para ele. Não é tarde demais, mas você tem muito o que provar. Jorge ficou em silêncio, as palavras de Maria pesando sobre ele. Ele sabia que ela estava certa. Ele havia sido ausente por tanto tempo. Agora tinha que lidar com a culpa e tentar reconstruir uma relação que, para ele, parecia quase impossível. Mas para Lucas ele ainda era um desconhecido. E para Maria, ele era o homem que a abandonou. O olhar de Lucas, ainda confuso, passou de Maria para Jorge. Ele sentiu uma estranha sensação de que havia algo mais, algo entre eles, mas não sabia o que era. O vazio em sua mente o deixava ansioso, como se tivesse perdido algo importante. Mas o que mais poderia fazer? Como seria possível encontrar o que perdeu se não sabia nem por onde começar? A noite caiu sobre a cidade, mas no quarto do hospital, a escuridão parecia mais espessa.
Maria não conseguia descansar. O som do monitor que acompanhava o ritmo cardíaco de Lucas era a única coisa que parecia real naquele momento. Ela olhou para ele mais uma vez, observando seu rosto sereno, como se estivesse em um profundo sono. Mas não era sono. Ele estava em coma, e agora ele estava acordado, mas ainda tão distante. A dor de não ser reconhecida por seu próprio filho parecia insuportável, uma tortura silenciosa que a consumia. Lucas, ela sussurrou, se aproximando da cama. Por favor, meu amor, volta para mim. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como viver sem você. Mas as palavras se perderam no ar. Não havia resposta. A esperança de Maria se dissipava lentamente, mas ela se recusava a desistir. A conexão que ela tinha com ele, construída ao longo de anos, ainda estava ali, escondida em algum lugar dentro dele. Ela tinha que acreditar nisso. Ela sabia que não podia perder a fé, não agora. Enquanto ela ficava ali, perdida em seus pensamentos, a porta se abriu novamente. Jorge entrou, seus passos pesados ecoando pelo corredor silencioso. Ele olhou para Maria, sem saber o que dizer. Não havia palavras que pudessem aliviar o sofrimento dela, e ele estava ciente disso. No entanto, o peso da culpa ainda o assombrava. Ele sabia que, de certa forma, ele também era responsável pelo vazio na vida de Lucas. Se ele tivesse estado presente, talvez as coisas fossem diferentes agora. Maria, Jorge disse, a voz baixa, eu sei que você está passando por algo que nenhum de nós pode entender. Eu não sei como ajudá-lo, mas eu quero tentar. Eu preciso tentar. Maria levantou o olhar para ele surpresa. Era raro ver Jorge tão vulnerável. Ele sempre foi o empresário poderoso, imbatível, mas ali, naquele momento, ele parecia tão perdido quanto ela. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que ele poderia ser um pai para Lucas, mas o que ele havia feito por tanto tempo, a ausência dele, era um peso difícil de ignorar. Você quer tentar? Maria perguntou, a voz carregada de sarcasmo e dor. Onde você estava quando ele precisou de você? Onde você estava quando ele não tinha ninguém além de mim para se apoiar? Agora, você quer tentar? Jorge engoliu seco, as palavras de Maria acertando-o como um soco no estômago. Ele não tinha respostas, mas sabia que agora ele precisava se redimir. Ele precisava fazer o que fosse necessário para reconstruir o que ele havia destruído. Ele não podia voltar no tempo, mas talvez ainda houvesse uma chance de consertar as coisas. Eu não posso mudar o passado, Maria, ele disse, sua voz trêmula. Mas eu quero estar aqui para ele agora. Eu quero ser o pai que ele merece. Eu sei que isso não vai ser fácil, mas vou tentar. Eu vou tentar. Maria olhou para ele, os olhos cheios de uma dor silenciosa. Ela sabia que ele não estava mentindo, mas isso não tornava a situação mais fácil. Ela queria acreditar nas palavras dele, mas a confiança que ela um dia teve nele estava quebrada. A única coisa que ela queria agora era ver Lucas de volta, completamente. E não sabia se podia confiar em Jorge para ajudar nisso. Não sei se posso acreditar em você, Maria murmurou, mais para si mesma do que para Jorge. Mas se você realmente quer tentar, então prove. Prove para mim que você ainda pode ser algo para ele. Jorge não sabia o que dizer, então ele apenas assentiu. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, mas ele estava disposto a fazer qualquer coisa para que Lucas o aceitasse novamente. Ele sabia que a reconciliação com Maria seria a primeira etapa desse processo, mas não seria fácil. O tempo passou, e as noites se tornaram mais longas para Maria. Cada dia, sem ver Lucas, despertar por completo, sem que ele o reconhecesse, era uma batalha. Mas ela se manteve firme. A esperança era a única coisa que a mantinha ali, ao lado de seu filho, esperando pela memória que parecia tão distante. Naquela noite, enquanto Maria dormia à beira da cama de Lucas, uma pequena mudança aconteceu. Uma leve pressão na mão de Maria fez com que ela acordasse. Lucas estava acordado, seus olhos parcialmente abertos, mas o que a fez estremecer foi a expressão em seu rosto. Era uma mistura de confusão e algo mais, algo familiar, mas que ele não conseguia entender. Quem sou eu? Lucas perguntou com um fio de voz, seus olhos tentando focar em Maria. Eu não entendo. Por que você está aqui?
Quem sou eu? As palavras de Lucas fizeram o coração de Maria bater mais rápido. Ela sentiu uma onda de emoção e alívio, mas também uma tristeza profunda. Lucas estava começando a se lembrar de algo, mas ainda era insuficiente. Ele não estava completamente de volta, mas isso foi o suficiente para que Maria sentisse que talvez sua luta ainda não tivesse terminado. Talvez ainda houvesse algo ali, esperando para ser encontrado. Você é meu filho, Lucas, Maria disse, segurando sua mão com força. Você sempre foi meu filho. Eu nunca te deixei e eu nunca vou deixar. Aquele pequeno gesto de reconhecimento, ainda que frágil, trouxe uma nova esperança a Maria. Mas o caminho ainda era longo e incerto. Ela sabia que mesmo com essa pequena vitória, a batalha pela memória de Lucas estava longe de ser vencida. O sol ainda não havia se erguido completamente quando Maria foi acordada por um som suave e familiar. Era o som do monitor cardíaco de Lucas. Ela havia aprendido a distinguir todos os seus ritmos, cada batida, cada variação. Nos últimos dias, a presença de Lucas estava cada vez mais estática, quase como se ele estivesse num estado de hibernação. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Maria levantou-se da cadeira onde passava a maior parte do tempo, com a dor no pescoço ainda pulsando, e caminhou até a cama dele. Seus olhos estavam fechados, mas ela podia sentir que alguma mudança estava ocorrendo. Quando ela colocou a mão sobre a dele, um leve movimento no rosto de Lucas a fez estremecer. Ele estava reagindo. Não era um despertar completo, mas era um sinal de que o milagre que ela esperava, talvez, finalmente estivesse acontecendo. De repente, Lucas abriu os olhos. Ele os fixou nela, sem qualquer reconhecimento, mas Maria podia ver que ele estava alerta, mais do que jamais esteve nas últimas semanas. O olhar dele, embora confuso, tinha algo de familiar, algo que ela reconhecia. Ele piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo. Você, quem é você? Ele perguntou, a voz rouca e ainda sem força. Maria hesitou por um momento, o coração acelerado. Ela sabia que este momento poderia ser o ponto de virada, mas também sabia que ele não a lembrava. A dor de ser uma estranha para seu próprio filho era imensa. Mesmo assim, ela respirou fundo e segurou a mão de Lucas, tentando oferecer-lhe conforto, mesmo que fosse uma sensação estranha e distante. Lucas, sou eu, sua mãe, Maria. Você se lembra de mim? Ela perguntou, suas palavras carregadas de um misto de esperança e medo. Ele parecia procurar algo nos olhos dela, como se tentasse lembrar de algo que estava perdido. Mas logo sua expressão mudou para uma de confusão ainda maior. Você não me parece... Eu não sei. Você é minha mãe? Maria sentiu uma onda de tristeza e desespero. Ela não podia esperar que ele se lembrasse instantaneamente, mas ainda assim, aquele pequeno vislumbre de distanciamento foi devastador. Ela sabia que o caminho para reconectar com Lucas seria longo e cheio de obstáculos, mas não podia desistir. Sim, meu filho, eu sou sua mãe, Maria repetiu, sua voz mais suave agora, tentando acalmar tanto a ele quanto a si mesma. Você está em um lugar seguro. Eu estarei sempre aqui para você. As palavras de Maria pareciam não penetrar de imediato, mas o fato de Lucas ainda estar reagindo a ela, embora sem plena memória, dava-lhe uma pequena esperança de que havia algo mais, algo que ele poderia recuperar. Ela sabia que a recuperação seria gradual e cheia de altos e baixos, mas estava disposta a passar por tudo isso. Enquanto isso, Jorge observava a cena de longe, parado na porta do quarto. Ele não queria interromper o momento íntimo entre mãe e filho, mas ao mesmo tempo não conseguia ficar longe. Ele sabia que Maria estava sofrendo profundamente. A dor dela era palpável e ele se sentia impotente para ajudar. Quando ela o olhou por um instante, seus olhos estavam cheios de uma emoção que ele não conseguia decifrar completamente. Talvez fosse o medo, talvez fosse a raiva, mas também havia algo mais, uma pequena centelha de esperança, como se ela ainda acreditasse que poderia haver uma chance de Lucas voltar a ser o que era antes. Maria, Jorge disse entrando no quarto de maneira hesitante.
Eu sei que isso é difícil, mas talvez eu devesse tentar algo. Talvez eu possa ajudar. Maria virou-se lentamente para ele, o rosto cansado e marcado pelas noites sem dormir. Ela ainda não estava pronta para confiar plenamente em Jorge, mas sabia que ele estava disposto a tentar. Ela queria acreditar que ele poderia ser o pai de Lucas, que ele nunca foi. Mas havia um medo constante dentro dela. Medo de que tudo o que ela tentasse fosse em vão. Medo de que seu filho nunca voltasse a ser quem era antes. Eu não sei, Jorge. Maria respondeu com a voz baixa. Eu não sei se você pode fazer alguma coisa. Ele não me lembra. Não se lembra de nada. Como eu posso acreditar que você pode ajudar quando nem ele se lembra de mim? Jorge olhou para ela com um olhar cheio de arrependimento. Eu sei que estou muito atrás, Maria. Sei que nada vai apagar o que eu fiz, mas talvez, se você me der uma chance, talvez eu consiga ser o pai que ele precisa. E talvez eu consiga fazer você acreditar em mim novamente. Maria não respondeu imediatamente. Ela olhou para Lucas, que estava perdido em seus próprios pensamentos, e então olhou novamente para Jorge. A verdade era que ela não sabia o que fazer. A recuperação de Lucas era uma prioridade absoluta, e ela sabia que precisaria de toda a ajuda que pudesse conseguir. Mas confiar em Jorge era uma decisão difícil, uma escolha que ela não sabia se estava pronta para tomar. Eu vou pensar sobre isso, Jorge. Não prometo nada, mas eu preciso que você entenda. Lucas precisa de mais do que palavras. Ele precisa de ações. E só o tempo dirá se ele vai conseguir lembrar de mim e de tudo o que nós vivemos. Jorge assentiu, compreendendo o peso das palavras de Maria. Ele sabia que a confiança era algo que se conquistava com o tempo, e ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário. Mas ele também sabia que a batalha pela memória de Lucas não seria fácil. Enquanto os dias passavam, o progresso de Lucas foi gradual. Às vezes, ele parecia reconhecer Maria, outras vezes não. Mas Maria estava determinada. Ela não desistiria. Ela se lembrava do olhar de Lucas quando criança, daquele brilho nos olhos dele, e ela sabia que aquilo não tinha desaparecido completamente. Ela precisava ser paciente e confiar que a memória dele voltaria. Até lá, ela estaria lá, ao lado dele, lutando. E com isso ela se permitia uma pequena dose de esperança. Talvez um dia Lucas se lembrasse de tudo o que eles viveram. E talvez, só talvez, a chance de um novo começo realmente existisse. O som suave do piano na ala pediátrica ecoava como uma brisa tímida, e Maria, sentada ao lado do leito de Lucas, observava o filho brincar com os dedos, tentando entender o próprio corpo. Ele estava lúcido, mas algo crucial permanecia ausente: a memória. Você disse que é minha mãe. Ele repetiu com os olhos escuros perdidos no rosto dela. Maria respirou fundo, sorrindo com a ternura de uma mãe que carrega o mundo nos ombros. Sim, meu amor, eu sou, disse tentando não desabar, mas o olhar vazio do menino ainda era um punhal em seu peito. Desde que Lucas acordou, Maria sentia como se estivesse andando sobre vidro. Ele aceitava sua presença com uma gentileza natural, mas sem qualquer traço de reconhecimento real. O afeto instintivo ainda parecia adormecido. Ela passou a trazer um álbum com fotos dos dois, desde o nascimento até as tardes simples no parque. Esse dia, a gente brincou na chuva e você riu até soluçar, dizia, apontando uma imagem, borrada pelo tempo. Lucas olhava apertando os olhos como se cavasse dentro de si algo que não sabia se ainda existia. Jorge começou a aparecer com mais frequência no hospital e seu comportamento mudou. Menos arrogante, mais observador. Ele notava como Maria conduzia tudo com paciência e sensibilidade. Um dia, de pé na porta do quarto, assistiu calado enquanto ela cantava a mesma canção que entoava todas as noites no coma. Doce luz que me guia, mesmo quando não vejo. A voz de Maria tremia, mas Lucas fechava os olhos como se a melodia acalentasse alguma lembrança perdida. Jorge saiu em silêncio, tocado por algo que há muito esquecera: a humanidade. Naquela mesma noite, Maria pediu que a deixassem sozinha, com o filho. Apagou as luzes do quarto,
ficando apenas com o abajur azul que Lucas amava quando era menor. Deitou-se ao lado dele, segurou sua pequena mão e começou a contar histórias, não inventadas, mas reais. Você nasceu às 4h15 da manhã num inverno chuvoso. Eu estava sozinha, com medo, mas quando te vi, o medo virou força. Lucas não falava, mas seus olhos marejados diziam que aquela voz ressoava fundo. Dias depois, Lucas acordou, de um cochilo repentino, e instintivamente chamou: "Mamãe!" Maria congelou. Era a primeira vez que ele usava essa palavra com intenção. Quando ela respondeu: "Sim, meu amor", ele não recuou. Ao contrário, estendeu os braços. Ela o abraçou como se o tempo tivesse voltado e chorou como nunca, um choro silencioso de libertação e amor. Ele ainda não lembrava de tudo, mas seu coração começava a reconhecer o que a mente esquecia. No café do hospital, Jorge observava os dois de longe, sem coragem de interromper. Ele via ali o que nunca construíra com o filho: vínculo, e pela primeira vez entendeu o vazio que seu dinheiro jamais preencheu. Tomou uma decisão arriscada: pedir para conhecer Lucas de verdade, mas sabia que não seria simples. Ele mesmo teria que provar que era digno de estar ali, não como empresário, mas como pai. Na tarde seguinte, Maria foi surpreendida por Jorge à porta do quarto. Ele trazia um caderno velho nas mãos. "Isso estava com minha mãe. São cartas, da época que você foi embora." Maria ficou imóvel. Reconheceu a capa vermelha desbotada. Era a prova que ela jamais teve coragem de buscar. Jorge a entregou sem dizer mais nada. "Acho que está na hora de você saber o que realmente aconteceu." Ela pegou o caderno com as mãos trêmulas e se sentou ao lado de Lucas, que brincava com um ursinho de pelúcia. Sozinha, mais tarde, ela leu cada carta, cada linha que falava de saudade, arrependimento e silêncio imposto. A verdade era mais dura do que ela imaginava. A mãe de Jorge havia escondido todas as tentativas dele de contato. Jorge nunca soube da gravidez, muito menos do nascimento de Lucas. Maria chorou em silêncio, lutando contra a raiva e a possibilidade de perdão. Tudo o que ela sabia até então se partiu ao meio, e agora, com a verdade nas mãos e o filho nos braços, Maria se via entre dois mundos: o passado doloroso e o presente cheio de novas possibilidades. Lucas estava voltando aos poucos, e ela precisava decidir se abriria espaço para Jorge nessa nova versão da história, ou se seguiria sozinha, como sempre fez. No fundo, algo lhe dizia que o destino ainda tinha mais surpresas a revelar. O quarto estava silencioso, exceto pelo som sutil da respiração de Lucas, agora mais profunda e ritmada. O caderno de Maria, repousando ao lado da cama, permanecia fechado, como se guardasse segredos prestes a explodir. Jorge não havia dito uma palavra desde que Maria lera em voz alta aquela última carta escrita no dia do parto. Seus olhos estavam marejados, mas sua boca permanecia selada. Pela primeira vez em muitos anos, ele parecia verdadeiramente derrotado. Não como empresário, mas como homem, como pai. Maria segurava a mão de Lucas com firmeza, mas seu coração estava dividido. Por um lado, ver Jorge tão tocado a fazia acreditar que ele poderia sim mudar. Por outro, o medo de que tudo voltasse a ser como antes a travava. Ela não era mais a jovem insegura de 7 anos atrás. Agora, era uma mulher que havia enfrentado noites de fome, solidão e medo. E ela precisava proteger Lucas acima de tudo, até mesmo de seu próprio pai, se fosse necessário. "Ele precisa saber quem você é, Jorge", disse Maria finalmente, com a voz embargada, mas firme. "Eu não quero confundir a cabeça dele", respondeu Jorge com um nó na garganta. "Mas, se for o melhor para ele, então que saiba. Eu só queria estar pronto." "Você nunca vai estar pronto", ela respondeu. "Mas ele merece saber." Naquela noite, Jorge dormiu no hospital pela primeira vez. Ficou numa poltrona ao lado da porta, de onde podia observar Maria e Lucas. Ele se levantou várias vezes durante a madrugada para checar se o menino respirava bem. Era como se estivesse aprendendo a ser pai aos poucos, em silêncio. Maria notou, mas não disse nada. Apenas observou.
Ela também precisava de tempo. No dia seguinte, ao acordar, Lucas olhou em volta com mais lucidez. Seus olhos pararam longamente em Jorge, como se tentassem ligar algum ponto. "Quem é ele, mamãe?" perguntou com a voz ainda rouca. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Olhou para Jorge, que assentiu lentamente. "Esse é o Jorge, filho. Ele é seu papai." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para Jorge com curiosidade, mas sem qualquer emoção intensa. "Você é igual ao moço da foto do porta-retrato que tem no nosso quarto", disse o menino. Jorge sorriu emocionado e segurou as lágrimas. "Sou eu mesmo, filho, e eu sinto muito por ter demorado tanto." Nos dias seguintes, Jorge passou a estar presente em todos os momentos: refeições, exames, fisioterapia. Começou a decorar as músicas que Maria cantava, e uma vez até cantou junto. Lucas parecia se acostumar com a presença dele aos poucos, como se algo dentro dele já reconhecesse aquele vínculo, mesmo que sem memórias. Maria observava tudo com cautela. Em parte, se emocionava com a cena de um pai e um filho se reencontrando, mesmo sem passado. Em parte, temia se entregar a uma esperança que poderia ser apenas temporária. Até que, numa tarde chuvosa, Lucas perguntou: "Por que você foi embora da nossa casa, papai?" Maria congelou. Jorge também. O menino tinha ligado as pontas, mesmo sem lembranças claras. Jorge se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado da cama. "Eu cometi um erro, filho. Um erro grande. Eu não soube entender a mamãe. E fui embora quando ela mais precisava de mim. Mas eu prometo que nunca mais vou te deixar." Lucas ficou olhando para ele, pensativo. Então virou-se para Maria. "Mamãe, você perdoa ele?" Maria sentiu uma lágrima escorrer sem pedir permissão. Aquela pergunta a pegou de surpresa. Não era sobre ela, era sobre Lucas. "Eu não sei, filho, mas talvez eu esteja aprendendo", respondeu com sinceridade. Aquela noite, Maria saiu para tomar um ar no jardim do hospital. Estava frio e ela usava o casaco cinza que tanto a acompanhara nos anos difíceis. Jorge a seguiu, em silêncio, e parou ao lado dela. "Eu não mereço vocês dois, mas se você me permitir, eu quero merecer. Não como o Jorge do passado, mas como um homem novo. Eu não quero que nosso filho cresça sem saber o que é uma família." Maria olhou para ele com olhos profundos. "E o que é uma família para você, Jorge?" "É um lugar onde ninguém abandona o outro. Onde a gente briga, sim, mas volta. Onde se canta para quem não pode ouvir, esperando que ele desperte. Onde o amor não é só sentimento, é ação." As palavras dele a atingiram como uma onda. Pela primeira vez, talvez ele realmente entendesse. Pela primeira vez, talvez ela visse em seus olhos algo mais do que arrependimento. Uma transformação real. Mas o tempo ainda era necessário. Maria sabia que precisava dar passos seguros, não apenas por ela, mas por Lucas. "Amanhã ele vai para casa", disse ela por fim. "E eu? Você ainda tem que me provar que quer ficar." No dia seguinte, Lucas recebeu alta. O hospital se despediu com carinho. Jorge ajudou a carregar as coisas, mas voltou para seu próprio carro, respeitando o espaço. Maria e Lucas seguiram para casa. No caminho, o menino cantarolava baixinho uma das músicas que ela cantava para ele. "Mamãe, quando ele for bom de verdade, ele pode voltar para casa com a gente." Maria apertou a mão do filho com ternura. "A gente vai saber quando for a hora certa, meu amor." E pela primeira vez, depois de muitos anos, Maria sentiu que talvez, só talvez, houvesse um novo começo à vista. A sala estava silenciosa, exceto pelo som do coração de Maria acelerado. Jorge, ainda com a mão sobre a dela, hesitou. Estava prestes a contar algo que poderia mudar tudo entre eles. Maria notou o brilho, diferente nos olhos dele, como se uma sombra do passado estivesse prestes a emergir. "Maria, eu menti para você, há muitos anos, e agora eu preciso te contar toda a verdade." Ela prendeu a respiração. Naquele instante, sentiu que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. O coração batia tão forte que mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. Jorge fechou os olhos por um momento e começou a falar com a voz embargada. "Eu soube da sua gravidez muito antes de ir embora.
Eu sabia que você estava esperando um filho meu. Maria arregalou os olhos, surpresa. Então, por que me deixou sozinha? Sussurrou. A revelação era como uma facada no peito. Jorge engoliu seco. Meu pai, o Sr. Alberto, soube do nosso envolvimento. Ele me ameaçou. Disse que se eu escolhesse você e nosso filho, me deserdaria, me expulsaria da empresa, acabaria com sua vida também. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Ela recuou, tentando absorver tudo. Você escolheu o dinheiro, Jorge? O silêncio que se seguiu foi uma resposta cruel. Ele abaixou os olhos envergonhado. Naquela época, sim, eu fui fraco. Eu tinha medo de perder tudo, inclusive você. Mas ao escolher proteger o patrimônio, perdi o que realmente importava. As palavras dele saíam com dor. Quando soube que você tinha ido embora da cidade, tentei te procurar, mas meu pai já tinha colocado pessoas para garantir que você sumisse da minha vida. As lágrimas de Maria agora escorriam sem resistência. Ela sentia um misto de raiva, tristeza e compaixão. Você deixou a gente por covardia. E agora, quer o quê, Jorge? Ele se aproximou, olhando dentro dos olhos dela. Eu não quero justificar, só quero te pedir perdão. E, se você permitir, quero fazer parte da vida do Lucas como ele merece. Maria se calou. Ela não sabia como reagir. Parte dela queria expulsá-lo de novo. A outra parte reconhecia no olhar dele um arrependimento genuíno. Pela primeira vez, Jorge parecia disposto a enfrentar as consequências de suas escolhas. No dia seguinte, Jorge apareceu no hospital com um presente simples, um violão infantil. Maria ficou surpresa. "Para que isso?" perguntou. "Lucas acordava sorrindo quando te ouvia cantar. Quero que ele se lembre de quem você é e talvez da música, mesmo que não se lembre do passado." Ela sorriu discretamente. Aquilo tocou seu coração. Ao entrar no quarto, Jorge sentou ao lado do menino e tocou os primeiros acordes da música que Maria costumava cantar todas as noites. Lucas olhou fixamente, como se algo despertasse em sua mente. O menino não falou, mas seus olhos se encheram d'água. Maria segurou a mão dele e completou a canção com sua voz doce e embargada. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Lucas. Jorge e Maria se entreolharam, emocionados. Era como se uma porta estivesse se abrindo dentro da mente do garoto. A presença dos dois ali juntos parecia acender uma fagulha adormecida em sua memória. Foi nesse instante que Lucas pronunciou baixinho: "Mãe." O som daquela palavra encheu o quarto de esperança. Maria caiu em lágrimas. Jorge levou a mão à boca, surpreso. Era a primeira palavra de Lucas desde que acordara. Ainda que ele não lembrasse de tudo, algo dentro dele reconhecia Maria como figura de amor, de segurança. Maria apertou seu pequeno corpo contra o peito e disse: "Mamãe está aqui, meu amor, e não vai mais sair do seu lado." Jorge virou, o rosto lutando para conter o choro. Sentia o peso do passado, mas também a leveza de uma nova chance. Pela primeira vez em anos, os três estavam no mesmo espaço, conectados por uma emoção verdadeira. Naquela noite, Jorge saiu do hospital, mas antes olhou para Maria com firmeza. "Amanhã eu quero te mostrar uma coisa. Algo que pode mudar. O futuro do nosso filho. Me encontra às 10 horas no endereço que vou te mandar." Maria hesitou, mas acenou positivamente. Ela sabia que, depois de tudo, merecia respostas. E talvez um novo começo. Quando ficou sozinha com Lucas, acariciou seus cabelos e sussurrou: "Tudo está mudando, filho. Mas mamãe vai te proteger como sempre fez, com ou sem lembranças. Você é minha vida." Na manhã seguinte, Maria acordou com um aperto no peito. Era o último passo antes de encarar a verdade inteira, o presente e o futuro de Lucas. O endereço que Jorge havia enviado levava a uma antiga casa no centro da cidade, reformada, com um jardim tranquilo na frente. Ao chegar, Maria encontrou Jorge parado no portão com um olhar firme. "Por que aqui?" perguntou. Ele sorriu com leveza. "Essa casa foi da minha mãe. Aqui ela me ensinou o que é amor, antes de tudo se perder. Agora é hora de reconstruir." Maria entrou com hesitação. Lá dentro, Jorge mostrou documentos, contratos e uma pasta.
Esses papéis transferem metade da empresa para o nome do Lucas. É o mínimo que posso fazer por ele. Maria ficou em choque. Isso é real? Jorge assentiu. Mas não. É só isso. Ele abriu uma carta. Antes de morrer, meu pai me deixou essa carta. Ele sabia que tinha errado conosco. Queria me ver corrigir isso. Pediu que eu encontrasse você. Ele tinha te procurado em segredo, mas nunca teve coragem de se aproximar. As mãos de Maria tremiam. Ela leu a carta. Nela, Alberto confessava o medo de ver o filho perder tudo, mas também reconhecia que separar Jorge de Maria havia sido um erro cruel. Ele dizia: vi o brilho nos olhos do meu neto dormindo no hospital. Sei que esse menino precisa de vocês dois. Maria fechou a carta em silêncio. Lágrimas escorriam. Aquele pedido póstumo parecia libertar anos de dor e desencontro. Jorge tocou seu ombro com delicadeza. Não quero te obrigar a nada, só quero estar presente. Por ele. E, se um dia me permitir, por você também. Dias se passaram. Lucas foi melhorando aos poucos. As visitas ao hospital viraram reencontros diários. As músicas voltaram a fazer parte da rotina. Jorge aprendeu acordes no violão só para acompanhá-los. Maria ainda era cautelosa, mas a mudança nele era visível. Em uma tarde, Lucas segurou a mão do pai e perguntou: papai, eu já conhecia essa música, né? Jorge sorriu com os olhos molhados. Sim, filho. A gente só estava esperando você lembrar. Naquele instante, o coração de Maria se aqueceu. Era como se a família, enfim, estivesse se costurando. Pouco tempo depois, o hospital autorizou a alta. No portão, médicos e enfermeiros se despediram emocionados. Lucas saiu nos braços de Maria, com Jorge ao lado, levando o violão nas costas. Ao chegar em casa, Lucas correu para seu quarto. Maria e Jorge ficaram na sala. O silêncio entre eles não era mais tenso, era cheio de possibilidades. Jorge pegou na mão dela. Você me perdoa? Maria respirou fundo. Não por tudo, mas por agora, por estar aqui, sim. E pelo que vai fazer daqui para frente. Ele sorriu. Não vou mais falhar. O tempo passou. 2 meses depois, Lucas teve sua primeira apresentação na escola. Ia cantar com os colegas no teatro. No palco, ele olhou para a plateia e, ao ver Maria e Jorge juntos, acenou com força. Pegou o microfone e, antes de começar, disse: essa música é para minha mãe, que cantava para mim quando eu não lembrava de nada, e para o meu pai, que não desistiu da gente. A sala inteira silenciou. Maria levou a mão ao rosto, tomada por emoção. Jorge entrelaçou seus dedos nos dela. A plateia aplaudiu em pé. Na saída, jornalistas se aproximaram. A história de Lucas já havia tocado muitos corações após o vídeo da canção viralizar. Um repórter perguntou: como é para vocês viver esse milagre? Maria sorriu e respondeu com a voz embargada: foi o amor que trouxe meu filho de volta. E agora é o amor que nos mantém de pé. Jorge completou: e é esse mesmo amor que vai guiar nosso futuro. Era verdade. Pela primeira vez, tudo estava no lugar. Não perfeito, mas inteiro. Costurado por dores superadas e um reencontro que ninguém esperava. Alguns dias depois, Maria voltou à casa que Jorge havia reformado, dessa vez com malas. Lucas corria pelo jardim, feliz. Ao entrar, Maria viu a sala iluminada com fotos dela e do filho. Jorge esperava com um colar nas mãos. Não é aliança, ainda não. Mas é um símbolo de que, se você me deixar, eu vou cuidar de vocês todos os dias. Maria pegou o colar, emocionada. Então me mostre, dia após dia, que agora é, de verdade. Ele assentiu. Os dois se abraçaram como quem sabia que, apesar de tudo, o recomeço era possível. Naquela noite, Maria cantou para Lucas, já em sua nova cama. O menino, com os olhos meio fechados, sussurrou: mamãe, essa é a nossa música, né? Ela sorriu. É sim, meu amor. Sempre foi. E sempre será. Jorge entrou no quarto, sentando-se ao lado. E juntos, em silêncio, construíram o primeiro capítulo de uma nova vida, onde o passado não foi apagado, mas transformado. Porque às vezes, o que parecia perdido
é só o começo de algo ainda mais bonito.